Vamos à melhor parte, que é o momento do nosso devocional. Então, o devocional de hoje, dia 28 de janeiro, está no livro, no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 36, que diz: Não temas, crê somente. Jesus disse isso ao líder da sinagoga, Jairo. Para quem está participando do Clube da Bíblia com a gente, leu hoje os capítulos 3, 4 e 5 do Evangelho de Marcos e se deparou, inclusive, com esse acontecimento aqui, o qual eu destaquei apenas um trechinho para a gente poder estar esmiuçando e fazendo o nosso devocional do dia. Então, nós temos Jesus em mais uma das suas aparições. Ele chega a uma das praias. Ele tinha saído de uma cidade, entra no barco com os seus discípulos, atravessa, e quando ele chega em uma outra costa, do outro lado, ele é recebido por uma outra multidão. Por quê? Jesus já estava conhecidíssimo. Lembrando que nesse período não existia redes sociais, nesse período não tinha direct, nada. As pessoas iam anunciando de acordo com aquilo que elas presenciavam. Olha, tem um homem na Galileia, tem um homem que está fazendo, operando isso, isso e isso. E assim Jesus ia ficando cada vez mais conhecido. Então, quando ele chega, né, nesse lugar, ele é recebido por uma multidão. No meio dessa multidão, nós destacamos dois personagens. Primeiro, a mulher do fluxo de sangue, a qual está ali sofrendo por 12 anos. E que já tinha ouvido falar de um homem que por onde passava operava milagres, maravilhas, curas, expulsava demônios. E aquilo já gera nela, no interior dela, uma convicção, uma fé. Se eu apenas tocar no manto desse homem, eu vou ficar curada. E de fato isso acontece. Mas aqui, no nosso devocional de hoje, nós queremos destacar o chefe da sinagoga. Nós queremos falar sobre o líder da sinagoga, que é Jairo. Esse homem tinha tudo para ter um posicionamento como dos demais mestres da lei e fariseus. Mas digamos que ele era uma versão quebrantada. E a fama de Jesus, do que ele fazia, já estava cada vez mais conhecida. E quando ele se depara com a filha dele, quase à beira da morte, ele vai, sem pensar, à procura de Jesus. Porque ele entendia que Jesus podia curá-la. Que se tinha algum tipo de solução para Jesus, para a sua filha, para a filha de Jairo, seria através de Jesus. E assim ele vai ao encontro de Jesus. Só que Jesus ele não consegue dispersar a multidão de imediato. E no meio de acontecimentos, no meio em que a mulher do fluxo de sangue toca a ele, Jesus sente sair poder, virtude de si, pergunta aos discípulos quem me tocou. Os discípulos falam, mestre, olha a sua volta. Toda a multidão te toca. E a mulher chega e confessa, fui eu que te toquei. Então, no meio desse episódio, chegam pessoas para Jairo e falam, acabou, hein? Não adianta fazer mais nada não, porque ela está morta. E aí, nesse momento, do Evangelho de Marcos, capítulo 5, 36. Vou ler o versículo 35. Enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, a tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Versículo 36. Percebendo isso, Jesus disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. E aí agora começa o nosso devocional. Quantas vezes o Senhor, ele já se manifestou nas nossas vidas, dizendo, não temas, não tenha medo, continue crendo, continue firme,
Continue acreditando na promessa. E qual tem sido a nossa reação? Nós temos agido como Jairo? Nós temos simplesmente ali mantido a fé e permitido que o próximo passo seja de acordo com a vontade de Deus? Porque aqui no texto, nós não lemos que Jairo espravejou, gritou, rasgou suas vestes, jogou cinzas no corpo dele, não. Aqui nós temos no versículo 37, e não permitiu que o acompanhassem, com exceção de Pedro, Tiago e João, irmão Tiago, quando chegaram à casa do chefe. Ou seja, Jairo não impediu o que o Senhor queria fazer. Jairo realmente acolheu aquelas palavras de Jesus e obedeceu. No dia que a notícia mal bater à sua porta, se lembre desse versículo, se lembre desse líder da sinagoga, se lembre da filha dele. Se fosse nos dias de hoje, é como se ele tivesse recebido o atestado de óbito. Mas não se esqueça do Deus a quem você serve, que Ele é poderoso para fazer todas as coisas. Esse versículo de hoje, esse nosso devocional de hoje, ele é um convite para que eu e você, a gente confie em Jesus. Sabe quando? Quando tudo parecer impossível. Pode ser que nesse momento você ache que perdeu sua fé, que não crê mais. Mas ativa a sua fé, volte a orar, volte a se posicionar, volte a ter constância, volte a passar tempo no secreto, porque a fé, ela pode ser a chave que abre portas para aquilo que nós, com os nossos olhos humanos, não conseguimos ver. Quando tudo parece perdido, minha irmã, Jesus diz, até os dias de hoje, para mim e para você, apenas confie em mim. Quer parar de se frustrar? Quer parar de toda hora ter a sensação de que está tudo desmoronando? Comece a crer em Jesus. Comece a crer no poder dele. Na sua pior noite, no seu pior momento. Sabe o que Jesus ele te diz? Apenas confie em mim. E você tem insistido, entra ano, sai ano, em confiar em tudo e todos. Se decepciona, se machuca, perde a fé. E Jesus está dizendo, apenas confie em mim. É muito fácil a gente ter fé. A gente bater no peito e dizer, eu acredito, quando tudo está bem. Agora, passa por um vento. Deixa o deserto começar. Quando começa a enfrentar dificuldade, quando a gente começa a encontrar circunstâncias parecidas aqui com essa de Jairo, quando o impossível está diante da gente, aí o medo nos paralisa. Aí o medo nos aprisiona. O medo controla o nosso pensamento. O medo toma o lugar que deveria ser da fé. E mais uma vez Jesus está dizendo, não tenha medo, tenha fé, apenas confie em mim. Então esse devocional, minha irmã, é para você voltar a crer que Ele pode. Acredite que Ele se importa com você, com o estado em que você se encontra. Acredite que Ele vem em teu favor, que Ele está contigo. Tenha fé. O tempo de Deus para você, para cumprir as promessas, aquilo que Ele disse que faria, se aproxima. E toda essa tristeza, todo esse vazio vai se converter em alegria. Então, não tenha medo. Apenas confie. Amém? Que o Senhor abençoe poderosamente o seu dia.